Quem aqui tem dificuldade de cobrar do paciente? Quem aqui tem coragem de cobrar um preço justo? Quem aqui tem a dificuldade? Coloca aqui nos comentários. Quando você coloca nos comentários, é troca de energia. Eu me conecto em você e você se conecta em mim. Primeiro, nós que somos psicólogos clínicos, vivemos de atendimento, vivemos da nossa hora de trabalho. E a nossa hora de trabalho, ela é limitada. Faz sentido? A nossa hora de trabalho, ela é limitada. Por quê? Porque os nossos dias, eles são limitados em hora. Então, para nós conseguirmos viver da psicologia, nós precisamos entender que existe um cálculo entre a nossa hora e o valor que nós cobramos, ok? Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. E nós, psicólogos clínicos, para sermos bem remunerados, precisamos desenvolver a habilidade de cobrar. Mas eu observo que quase todos os psicólogos têm medo ou já tiveram medo de falar o valor ou se sentiram constrangidos por cobrar. Parece difícil demais para alguns. Só que para viver da psicologia clínica, nós precisamos saber cobrar o preço, saber cobrar os limites de tempo, nada de ficar com seu paciente 2 horas, 1h30, tempo demais. Nós precisamos limitar o nosso tempo e serviço. Quando eu falo cobrar, tem a parte de dinheiro, mas é cobrar também que os nossos limites sejam ali cumpridos, cuidados. E precisamos saber precificar o nosso serviço, precificar, agregar valor e preço. Precisamos também cobrar pelo nosso serviço. Hoje eu vou falar sobre vários assuntos que são polêmicos, mas eu vou explicar aqui tintim por tintim tudo que você precisa para sair daqui hoje com esse problema resolvido. Bom, aqui eu tô falando de cobrar, na live de hoje estou falando de cobrar dentro de um modelo de negócio. E que modelo de negócio é isso? É psicologia clínica. Psicologia clínica não é clínica social. Existe diferença. Então, quando eu falo de cobrar, não estou falando de preço social. Estou falando de você pensar em um negócio sustentável, um negócio que permita com que você viva com tranquilidade e estabilidade, e esse modelo de negócio precisa ser sustentável. E é nesse momento que o cérebro do psicólogo começa a bugar, porque muitos psicólogos confundem ajuda com preço. Muitos psicólogos acreditam que a única forma de ajudar uma pessoa ou um paciente é abaixando o preço da sessão. E cuidado, porque abaixar o preço da sua sessão pode fazer com que o seu negócio ele não seja sustentável, que você abra e feche, ou que você não viva nunca da psicologia, e não é exagero. Eu tenho alunos que passaram 30 anos se submetendo a condições surreais de trabalho, a recebendo R$ 20 por sessão, trabalhando com horários de 30 em 30 minutos, se matando de trabalhar e sem ganhar dinheiro. Isso não é sustentável. Isso faz mal para a nossa saúde mental e física também. Isso compromete a nossa qualidade de vida. Então, muitos psicólogos pensam, eu preciso ajudar. Mas eu preciso que você pense, eu preciso ter um negócio sustentável. Essa é a chave que vira. E como é que eu sei? Porque foi nesse ponto que eu me vi assim que eu me formei. Eu tinha um sentimento e uma vontade enorme de ajuda, mas também uma necessidade financeira e emocional para sair do emprego que eu estava, para me livrar do chefe que eu tinha, e eu consegui, olha que bom. E eu queria ajudar, mas eu precisava viver da psicologia, eu não tinha outra alternativa, eu não queria outra alternativa, eu não tinha porque eu não queria. E aí eu comecei atendendo numa clínica, e quando chegava o dia de receber, não dava nem R$ 1.000. Tinha mês que eu recebia, e tinha mês que eu não recebia. Alguém aqui já passou por isso? De receber menos que R$ 1.000 por mês? E eu pensava, como que eu vou sair do meu emprego? Como? Eu estava desesperada. Como eu vou mudar de área, de sair da pedagogia e ir para a psicologia, ganhando menos de R$ 1.000 por mês, mês recebendo, mês não? Inviável. Foi assim que eu descobri que eu precisava ajudar, mas eu precisava me ajudar
a resolver o meu problema, porque se eu não resolvesse o meu problema, sabe o que ia acontecer? Eu ia mudar de área, eu ia voltar para a educação, ou eu ia me submeter a um chefe também, ou a outro emprego, a uma carga horária, e eu queria ter liberdade, e eu queria viver da psicologia. Foi pensando nisso que eu vi que cobrar, fazer preço social, fazer pacotes e sacrificar os meus sonhos não era o caminho. E foi aí que eu entendi duas coisas. Uma, que eu precisava aprender a colocar preço na minha sessão. Eu não sabia como, não fazia ideia de como fazer isso. Por que eu não sabia? Porque quando eu olhava os colegas que trabalhavam na mesma clínica que eu, eles estavam fazendo preço social. Eles estavam recebendo R$60. E eles tinham muito mais tempo de formada que eu. E eu precisei entender que aquilo era um negócio. E o meu negócio não é ajuda, o meu negócio é prestação de serviço. A ajuda é consequência de quando eu presto um bom serviço. E até para prestar um bom serviço, eu preciso ser uma boa profissional. E para ser uma boa profissional, eu preciso investir na minha carreira. Eu preciso investir no meu desenvolvimento. E muitos colegas não crescem porque não entendem isso. E quando não entendem, o negócio vai ladeira abaixo. Eu preciso que hoje peguem papel e caneta e anotem a partir de agora. Eu preciso que hoje você entenda que nós vivemos num modelo onde dinheiro é a moeda de troca. Alguém duvida disso? Na nossa sociedade, se você está aqui, é porque você vive num modelo onde dinheiro é a moeda de troca. Atribuir preço dentro desse modelo e cobrar no nosso sistema econômico é algo natural. Se você aí, que está me vendo pelo celular, se você quiser trocar seu celular, se você quiser adquirir um celular novo, você vai precisar o quê? Pagar por ele. Para ter a internet do seu celular, você precisa pagar por ela. Para ter a internet da sua casa, você precisa pagar pela internet. Se você quiser viajar, você precisa pagar. E se uma pessoa quiser ser atendida por você, precisa remunerar a sua hora de trabalho. E aqui eu falo a sua hora de trabalho desde a primeira sessão, ok? Fechamos aqui, alinhamos aqui. Porque nós precisamos entender que cobrar é algo normal. E não só normal, comum. E não só comum, necessário. E eu vejo essa dificuldade de cobrar dividida em duas partes. A primeira, muitos colegas têm dificuldade em definir o valor do seu trabalho, o valor da sua hora, o valor da sua sessão. A primeira dificuldade é definir o valor do seu trabalho. O valor que eu digo é o preço. A segunda dificuldade está em desenvolver uma relação comercial com seu paciente. Normalmente você tem uma relação de ajuda. E o nosso cliente, ele é o nosso cliente. Você está ali não cuidando de uma forma afetiva, você tem responsabilidade sobre ele e a sua responsabilidade, ela é profissional. Logo, existe uma relação comercial com o seu paciente. O seu paciente, ele é seu paciente dentro de um set terapêutico, mas ele é seu cliente. E com o cliente nós temos relacionamento comercial. Faz sentido para vocês? É importante mudar a mentalidade, a forma de ver, porque só quem muda a mentalidade para uma mentalidade de crescimento, de empreendimento, consegue viver da psicologia. Não existe outra fórmula, não é mágica. Se você continua com a mentalidade de ajuda, eu quero ajudar, e tadinho do meu paciente, para de ver o seu paciente ou as pessoas numa posição de coitado. Isso é ruim para você e é ruim para o outro. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Quando a gente não prioriza, nós arrumamos desculpas. Faz sentido? Isso não é privilégio, isso é trabalho. Trabalho e desenvolvimento pessoal, você precisa trabalhar as suas dificuldades. Bom, feito isso, você precisa sair do achismo
e do senso comum. Eu chamo de senso comum a reprodução de modelos sem uma reflexão e sem questionamento. Tipo assim, ó. Ah, se fulano tá cobrando 100, eu vou cobrar 100. Se todo mundo tá fazendo preço social, eu vou fazer preço social. Se todo mundo faz assim, eu vou fazer assim. É o Maria vai com as outras. Se todo mundo faz, eu faço. Só que nem todo mundo que está fazendo está tendo resultado. Nem todo mundo que está fazendo está vivendo da psicologia. Então, questionem os seus referenciais. Sejam críticos para isso. Verifiquem se a pessoa que você está seguindo, se ela de fato vive da psicologia. Ok? Segundo ponto, achismo. Ah, eu acho que é tanto. Como que a gente faz um planejamento? Como é que a gente pensa como uma empresa? Ainda que você não seja uma empresa, você tem que pensar como um empreendedor. Como é que a gente define? Como é que a gente traça um plano? Como é que a gente faz um planejamento e uma estratégia com base no achismo? Imagina que você quer ir para uma cidade e que você não sabe o endereço. Você vai falar assim, ah, eu acho que é por ali, eu vou por ali. Não, você vai pesquisar. E pesquisando, você vai achar o caminho. E é isso que você está fazendo aqui. Você está pesquisando. E agora você está achando o caminho. Mas cabe a você aplicar ou não. Eu não tenho como cobrar por você. Mas eu tenho como te mostrar como que a gente faz. E quando a gente faz pelo senso comum e pelo achismo, sabe o que acontece? Quando o cliente argumenta, você não tem contra-argumentação. Você não tem em que se apegar para falar assim, eu não posso fazer esse preço, com carinho, com amor, com doçura, mas falar assim, eu não posso, esse valor é inviável para mim. Por quê? Porque você não pensou logicamente sobre isso. Logo, você não tem como argumentar logicamente sobre isso. O que você percebe, às vezes, é que a conta não fecha, que você não cresce, que você não vive da psicologia. E por isso, não saber cobrar é um grande problema de muitos psicólogos. Quem aqui tem dificuldade? Escrevam aí. Eu cobro, eu não cobro, para eu entender aqui a dificuldade de vocês. Muitos colegas acham a tabela do conselho abusiva, alta, improvável de ser paga ou cobrada. Então, assim, vamos analisar se você tem essa dificuldade ou não. O que você pensa da tabela de honorários do conselho? Porque se você acha muito, é porque você não fez conta. Você está no achismo ou no senso comum. Bom, pensando nisso, pensando que nós precisamos sair do senso comum e do achismo, eu preciso te falar que você precisa, antes de sair do senso comum, e antes de você sair do achismo, você precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. Você precisa lidar com o desconforto de perder alguns atendimentos. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quanto você cobra faz com que você viva bem da psicologia? Você tem um faturamento acima de 5 mil reais, entre 5 e 8 mil reais? Porque quem cobra menos que a tabela, dificilmente vai ter um rendimento assim, uma retirada assim. E eu falo isso sempre com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Mas quem cobra barato vai receber pouco. Essa é matemática. Não tem como ser diferente. Por que eu falo isso? Que você tem que lidar com o julgamento das pessoas? Porque aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava negociando com uma pessoa que me viu no Facebook. Nessa época, eu fazia divulgação ainda, tentava divulgação pelas redes sociais. E era uma catástrofe, porque apareciam pessoas buscando conversar, atendimento gratuito, e aquilo não convertia.
em atendimentos, e sempre era uma pedição de desconto, pessoas querendo, assim, que eu trabalhasse de graça, e eu não podia, como eu já falei. Sabe o que acontece? Eu estava negociando com essa pessoa. E hoje eu sou extremamente grata com essa pessoa. Na época eu estava negociando a minha sessão, que era R$ 60. E aí eu abaixei a sessão para R$ 50. Isso eu lá no Facebook, tentando captar um paciente que me chamou lá no Messenger. E eu estava no desespero, queria qualquer coisa, né? Quem está com sede, um gole de água é muito. E eu estava lá negociando, e gastando meu tempo negociando, e tudo que ela pedia eu flexibilizava. Até que chegou uma hora que ela perguntou se eu parcelava R$ 50 a sessão, R$ 50 em 2, 3 vezes. Eu falei, é demais. Eu pensei, né? Não falei, é demais. Eu falei, aí eu percebi o quanto que eu estava errada, me submetendo a uma situação péssima, desqualificando o meu trabalho, impedindo o meu crescimento. Nesse dia, a minha chave virou. E ali eu pensei, cara, eu não tô perdendo paciente, isso não é meu paciente. Ela não é minha paciente. Ela não é minha paciente, ela não vai ser minha paciente. Por quê? Porque a terapia não é prioridade para ela. Ou porque eu não sou a psicóloga para ela. Porque não é preço. Tudo que ela pediu eu fiz. E não fechei. Por que que eu não fechei? Porque não era para ser. E se eu aceitasse, aquele atendimento seria ruim para mim. Ruim. Não dá para a gente viver da psicologia ganhando R$ 60 por sessão. Não dá, é impossível. É impossível. E ali eu entendi que eu ia ter que lidar com esse desconforto de pessoas me procurarem e eu ter que recusar porque não é bom para mim. E ali eu entendi, sabe o quê? Que eu ia sentir desconforto, mas na sequência do desconforto eu ia sentir alívio de ter perdido esse atendimento, porque não era bom. E cada atendimento ruim que preenchia minha agenda era menos um bom que eu estava me disponibilizando a receber. Você vai sentir o desconforto de perder atendimentos ruins. Mesmo que você saiba que são atendimentos ruins para o seu negócio, você vai se sentir as primeiras vezes desconfortável. É normal. A sensação de perda é uma emoção de impacto para a nossa sobrevivência. É um registro forte. Então, você vai ter a sensação de que está perdendo pacientes, mas, na verdade, você está se livrando de atendimentos financeiramente ruins. Desapega. Coloca aí nos comentários se você está comigo, desapega de atendimentos ruins. Ruins para o seu negócio, ruins para o seu crescimento. Para superar isso, você precisa ter um preço estruturado em dados do seu negócio. Na remuneração que você deseja. Sim, você pode escolher quanto você quer ganhar. Você pode. Se eu posso, você pode. Você pode escolher quanto você quer retirar por mês, por semana. Você pode escolher quanto você vai ter na sua conta bancária. Acredite nisso. Porque isso faz parte da mentalidade de empreendimento. Desapega, é isso mesmo, desapega de atendimentos ruins. Desapega. Quando a gente desapega, no início a gente sente desconforto. Na sequência, nós sentimos alívio. Alívio. E para superar essa dificuldade, você precisa ter um preço estruturado nos dados do seu negócio. Na remuneração que você quer ganhar, que você deseja, e coerente com o negócio sustentável. E agora, ó, anota, eu quero ver quem vai colocar nos comentários agora, hein? Quem tá comigo vai colocar nos comentários. Anota essa.
não dá para viver da psicologia sem saber cobrar. Por isso que muitos psicólogos não conseguem, desistem, passam dificuldades, falam mal da profissão e às vezes mudam de área. Quando eu me formei, eu tinha 2 objetivos: ajudar pessoas e viver da psicologia. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava menos de R$ 1.000 por mês na clínica que eu atendia. Trabalhando de 8 às 21 horas, eu estava tirando menos de R$ 1.000 por mês. Hoje equivale a menos que o salário mínimo, menos que o salário comercial, sem menosprezar, sem diminuir. Mas uma pessoa que ganha, às vezes, o mesmo tanto que você, não fez ensino superior, não investiu o tanto que você investiu na sua carreira. 95% dos alunos do meu curso entram para o programa RVRF com dificuldade e sem saber cobrar. Não dá para a gente ganhar menos de R$ 1.000, R$ 2.000 com a psicologia, tá errado. É isso que tá errado. Não é você cobrar quanto que você precisa que tá errado. Errado é você achar que isso é o normal. E os meus colegas diziam que isso era normal. Os meus colegas da clínica, Aline, isso é normal. Os alunos do meu programa, do meu curso, que aprendem a cobrar, automaticamente eles começam a viver da psicologia, com muito mais qualidade de vida. Mas sabe o que acontece quando eu falo isso para você, que ainda não atingiu esse nível de compreensão, de entendimento? Elas, quem vem, quem chega, coloca aqui nos comentários, as vozinhas. Que são essas vozinhas, Aline? Fica lá buzinando no seu ouvido. Ai, Aline, mas as pessoas não têm dinheiro. Os pacientes não têm dinheiro. Ah, Aline, psicólogo não ganha dinheiro. Na minha cidade, psicólogo não é valorizado. Ah, eu tenho que começar, e eu vi uma vozinha dessa aqui hoje, ó, de um seguidor. Ah, mas eu tenho que começar fazendo preço social, atendendo de graça, atendendo convênio. Essas vozinhas são crenças distorcidas que afastam psicólogos de viverem da psicologia. Se você acha que ao fazer um reajuste você vai perder seus pacientes, você não vai perder o seu paciente por causa do reajuste. Você vai perder o seu paciente porque você não está fazendo uma boa entrega para ele, ou porque ele está em processo de alta, ou porque outros motivos, mas não é o preço. Outra vozinha que chega, meus colegas não cobram isso. Ai, Aline, você fala isso, eu até me empolgo, mas não sei se funciona para mim. Será que funciona para mim? Olha, sinceramente, eu vou te perguntar, funciona você ficar ganhando pouco? Isso funciona para você? Se funciona, até quando? Até quando o seu negócio vai existir com você cobrando o valor que você cobra? Até onde você consegue chegar cobrando esse preço com essa dificuldade? Existe um jeito errado de superar esse obstáculo? Vou repetir. Pelo achismo, é errado você pensar que eu acho que é assim, eu acho não é o negócio. O negócio, ele é planejado, pensado logicamente, com dados. Não dá para você construir o seu negócio em cima do senso comum. O senso comum é furado. Não se aplica ao seu negócio. Muitos colegas tentam superar essa dificuldade, mas têm medo. Medo de ir contra o senso comum. E medo de sair do achismo. Muitos colegas se sentem culpados, inseguros e com vergonha. Vamos lá, as dicas. Faça do momento de cobrar algo natural e algo rotineiro. Eu confesso que eu já tive muita dificuldade de cobrar. O preço chegava aqui na garganta e travava. Eu não sabia como falar para o meu paciente, nem
argumentar, nem como explicar, eu ficava ali totalmente desconfortável na hora de falar o preço. E na hora de receber, de pegar o dinheiro, e tem que dar troco. Extremamente difícil. Cobrar não era algo natural. Até que eu entendi essas coisas que eu estou compartilhando aqui com vocês. Foi entender e as coisas começaram a mudar. Outra dica que eu dou. Estão anotando? Quem está anotando, coloca aí, eu estou anotando. Anotem. Por quê? Porque às vezes você esquece. Por quê? Porque isso aqui vai contra o senso comum. Anotem. E quando fala assim, quem disse? Foi a Aline Cristina da Silva, psicóloga que vive da psicologia, que disse, mentora do programa RVRF. Foi ela que disse que é assim. Assino o que eu estou falando. Outra dica, receba a cada sessão. Por que eu oriento isso? Porque tem pessoas que deixam para receber ao final. E se às vezes acontece qualquer imprevisto, qualquer problema com seu paciente, e ele não puder pagar, ele vai ter, além de, às vezes, interromper o tratamento, ele vai ter uma dívida. E uma dívida significa que você não está recebendo. E se você não recebe, as suas contas não fecham. Eu aprendi a receber toda a sessão. Com isso, eu tenho dinheiro entrando todos os dias na minha conta. Com isso, eu tenho pacientes que me pagam e que não me devem. Tá lá, toda sessão eu recebo. E fica muito mais fácil cobrar quando o ato de cobrar, ele está compartilhado com seu paciente e padronizado. Ou seja, quando você incorporar o ato de cobrar a uma rotina ou padrão, vai ficar habitual. E quando isso fica habitual, deixa de ser algo estranho e passa a ser algo natural, comum, corriqueiro. Ah, eu cobro, hoje eu cobro com muita facilidade. Por quê? Porque virou padrão, virou hábito, é rotina. E como é que eu faço para isso virar rotina? Eu compartilho a minha forma de trabalho com o meu paciente desde a primeira sessão. Agora, no início do ano, voltando a atender, mandei mensagem para os meus pacientes, explicando as orientações, falando de quando vai ser reajustado, quanto que vai ser o reajuste, como que ele vai me pagar, que é por meio de link de pagamento, explicando tudo. Isso entra numa rotina. Então, meu paciente, ele já sabe, já sabe o quê? Que ele vai me pagar ao final da sessão ou no início da sessão, ele não vai ser pego de surpresa. As pessoas se espantam quando elas são surpreendidas. Então, se você quer fazer com que a cobrança seja algo natural, implemente isso dentro de uma rotina, dentro de um padrão. E se o paciente não pagar, não sinta vergonha de cobrar. Afinal, errado é quem deve. E para fazer isso do jeito certo, você precisa encarar os números, colocar no papel. Alguém perguntando como fazer essa transição do pagamento mensal para o pagamento por sessão. Comunica para o seu paciente, olha, a partir do próximo mês, eu sempre dou um intervalo de 1 mês para o meu paciente se adaptar. E para os pacientes novos já é de imediato. Então, para quem já é paciente, eu falo, olha, a partir do próximo mês, eu vou receber por sessão. E aí o paciente tem tempo de se organizar para isso. Outra pergunta aqui, se for mensal, pode cobrar no início do mês? Pode cobrar antecipadamente. O que que acontece? Eu, Aline, eu não gosto de cobrar antecipado. E é interessante que os pacientes, eles assustam, eles falam, posso te pagar antecipado? E eu falo, não, eu quero receber cada sessão. Por que que eu, Aline, quero receber cada sessão, tá? Porque eu não quero me prender ao paciente, eu não quero fazer pacote. Eu quero ter a liberdade de ficar com o paciente a cada sessão. Agora, fica aqui comigo, que a gente vai para a parte mão na massa. Para um pouquinho aqui comigo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, soltar os seus ombros, ficar numa posição confortável onde você estiver. Solta o seu pescoço, solta o seu ombro.
Feche seus olhos, vai ser rápido. Respira fundo, segura o ar. Inspira, segura o ar, solta. Se conecta aqui comigo. Imagina como seria a sua vida se dinheiro não fosse um problema. Imagina que coisas você poderia ter, conquistar, proporcionar para as pessoas que você gosta, que você poderia comprar, pagar, adquirir. Imagina a tranquilidade de você abrir a sua conta, de você até ter uma conta. E nessa conta, ela está sempre positiva. Imagina você querendo alguma coisa e podendo ter. Imagina você poder ajudar as pessoas da sua família, ajudar a sua família, poder dar qualidade de vida para você, para os seus filhos. Imagina os sonhos que você quer realizar, às vezes casar, comprar um carro. Imagina, às vezes, sei lá, parar de depender de transporte público. Às vezes, comprar um aparelho de saúde para alguém da sua família. Imagina que você tem esse dinheiro. Agora eu queria que você pensasse quanto é esse valor? Quanto que você precisa? Quanto que você precisa faturar por mês, receber por mês, retirar por mês, para sair do emprego que às vezes você está e não gosta? Quanto que você precisa para parar de passar perrengue, humilhação? Quanto que você precisa para ter a sua liberdade, a sua independência financeira? Quanto que é esse valor? Quanto que é poder comprar a roupa que você quer, usar o sapato que você quer, se sentir, às vezes, mais confortável, ou mais bonita, ou mais bonito? Agora eu quero que você pense nesse número. E agora eu quero que você inspira novamente, solta os seus ombros, solta a sua respiração e abre o olho devagar. E coloca aqui nos comentários qual é a retirada mensal que você gostaria de ter, quanto que você gostaria de ter de renda mensal. Coloca aqui nos comentários, se conecta comigo que eu vou te explicar como que faz, mão na massa para você ter essa renda, esse faturamento. Coloca aqui nos comentários quanto é que você precisa em moeda, em reais, para poder ter a liberdade e viver a vida que você quer. Você vai definir a sua remuneração. Quanto que você, às vezes, não é nem que gostaria de ganhar, é quanto você precisa ganhar. É quanto você necessita. E eu quero que vocês entendam que não saber precificar e negociar com seus pacientes pode colocar o seu negócio em risco. E quando eu falo negociar, não é abaixar o preço, é argumentar, é falar isso eu não posso, eu posso até tanto. É você não se submeter a uma situação ruim. Faz sentido para vocês? Você não precisa colocar o seu negócio em risco. Bom, para calcular o que é que você precisa, primeiro, pensar em quanto você precisa receber líquido no final do mês. E aqui eu coloquei uma média, um salário, na verdade nós não temos salário, nós temos prolabore, uma retirada. Eu coloquei para ilustrar uma média aí, um valor de R$5.000. E nessa média, eu costumo colocar 10% para você investir na sua carreira. Para você poder comprar um livro, fazer um curso, para você investir. Para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco, você tem que colocar aqui de acordo com a sua realidade. Depois eu coloco mais 10% desse valor para você fazer uma reserva financeira. O que é essa reserva financeira? É você, numa situação de emergência, você não passar aperto, você tem ali um dinheiro que você pode investir em uma outra coisa, ou um dinheiro que está aplicado, ou um dinheiro que está guardado, tá? Então, é importante, muitos colegas, quando veio a pandemia, passaram aperto porque não tinha reserva nenhuma. Então, quando parou o atendimento, ficou sem fonte de renda nenhuma. E aí, você precisa entender
que o valor da sua sessão, ele não pode ser baseado nem no senso comum e nem no achismo. Existe um jeito certo, e esse jeito certo tem que ser baseado na sua realidade, na construção do seu negócio, no seu modelo de negócio, ok? Feito isso, nós vamos para o lado dos custos, tá? O que é o custo? É tudo aquilo que você vai pagar para que o seu negócio funcione. Ah, Aline, eu não tenho consultório, eu atendo online. Então, você vai gastar energia, você vai gastar a internet, você deve ter aí um espaço que você atende, você vai colocar tudo isso no papel. Então, você vai colocar também a internet que você paga, a divulgação que você precisa fazer. Quem aqui faz divulgação? Quem aqui faz divulgação? Quem é que sabe fazer divulgação? Tá? Divulgação é uma coisa que nós precisamos fazer e investir. Isso é investimento. Aí você vai ter aluguel, condomínio, IPTU, anuidade do conselho, INSS, os impostos, né? Então, tem vários custos variáveis e custos fixos. Você vai aí pegar tudo isso. Você vai pegar tudo isso e vai fazer o quê? Vai somar. Você vai somar o faturamento total que você precisa, quanto que você precisa para ter o seu salário, o investimento e a reserva, mais o custo fixo. Nesse modelo que eu dei, somando o custo fixo, mais o seu faturamento, você vai chegar num valor de R$9.000. E aí eu preciso pensar no número de atendimentos que eu vou realizar por mês. Então, se você atende 20 pacientes por semana, que pode ser 4 pacientes todos os dias, ou 5 pacientes em 4 dias, você vai pegar isso aí, vai ter um total de horas mensal de 80 atendimentos. E aí, o que você precisa? Pegar R$9.000 e dividir pelo número de atendimentos. E aí, você vai chegar no seu custo mínimo de atendimento, no seu CMA. O que é isso? Menos do que isso, você está tendo prejuízo. Prejuízo. Se você cobra isso, você está no limite. Qualquer imprevisto vai comprometer o seu rendimento, o seu faturamento, o pagamento das suas contas, a sustentabilidade do seu negócio. Isso significa que você precisa cobrar esse valor? Não. Isso significa que menos do que isso é prejuízo. Isso significa que menos de R$112 você não pode cobrar de jeito nenhum. Faz sentido? Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas ficam lá no achismo, no senso comum. Ah, eu acho que eu vou cobrar R$100. E quando põe no papel, se surpreendem. Por quê? Porque não paga, não fecha, não se vive da psicologia, cobrando menos do que o seu CMA, o seu custo mínimo por atendimento. Isso se aplica também para a sua hora de trabalho. Ah, eu não sei quanto que eu vou cobrar para fazer um teste, eu não sei quanto que eu vou cobrar para fazer uma palestra, eu não sei quanto que eu vou cobrar. A sua hora de trabalho, ela vai ser o valor do seu custo mínimo de atendimento. Assim, você chega no valor mínimo da sua hora de trabalho. Assim, você sabe, menos do que isso, você não pode cobrar, significa prejuízo. Prejuízo. Você quer ter prejuízo? Imagino que não. E é esse valor desse custo mínimo de atendimento que vai modelar, direcionar o preço da sua sessão, dos seus relatórios, das suas avaliações. É isso que vai nortear quanto que você vai cobrar. Faz sentido para vocês? Coloquem aí se faz sentido nos comentários, se conectem aqui comigo. E eu preciso reforçar com vocês. Quem não sabe cobrar, não vive da psicologia.